Renata Bueno. Tá só reconectando aqui, viu, Soninha? Ela é advogada, primeira cidadã nascida do Brasil, e ela se tornou deputada no parlamento italiano. A Renata é jovem e tem uma experiência muito rica em advocacia e também na política italiana. Sabe, Thaís, 400 mil brasileiros com sangue italiano foram cortados das filas dos consulados. Você imagina a confusão que está agora. E ela foi para o parlamento e defendeu que o direito de sangue não pode ser tirado. E ela já está com a gente, Bia? Aliás, vou aproveitar para apresentar Bia Beirute, nossa nova produtora aqui do Jornal Gente, conosco aos sábados. Agora vocês terão a produção dessa jovem que está nos auxiliando aí nas entrevistas, nos roteiros. A Renata está com a gente, então apresenta ela de novo e manda ver na primeira pergunta. Então vamos apresentar Renata Bueno. Muito bom dia, boa tarde para você aqui da Europa, bom dia do Brasil, Thaís te dando. É advogada e a primeira cidadã nascida no Brasil que se tornou deputada no parlamento italiano. Renata, seja muito bem-vinda. Aliás, deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um bom dia para vocês, boa tarde, Sônia, né, que também está em Paris. Enfim, é um assunto muito polêmico das últimas semanas, porque atinge aí um número enorme de brasileiros, né, que têm direito à dupla cidadania, que são descendentes, enfim. Então, realmente se transformou aí num tema muito procurado, todo mundo querendo dar opinião, então tá uma situação bastante interessante, até pelo vínculo, né, que a gente tem pela Itália, pela paixão, pela história da nossa família. Então, isso nas últimas semanas, um debate bastante aquecido. Renata, para a gente deixar claro aqui, o que é que mudou a partir dessa decisão do governo italiano? Quem esperava ter direito, quem tinha direito e a partir de agora não tem mais direito à cidadania italiana? Na verdade mudou bastante coisa, porque a cidadania italiana era um direito de todos os descendentes, de qualquer geração, sem limite. Enfim, sangue do sangue, teria sempre o direito de ser o cidadão italiano, independente se era um tataravô, bisavô, enfim. E agora, já vinha há algum tempo uma discussão disso, inclusive enquanto eu estava no parlamento teve alguns projetos, mas nunca tramitaram muito, justamente porque é um tema bastante polêmico, né? Não é só o Brasil, nós temos aí milhões de descendentes no mundo, e é um tema, então, muito polêmico, eles sempre evitaram abrir o debate, e o ministro das Relações Exteriores atual, ele vinha ameaçando muito esse debate, justamente porque ele quer favorecer as pessoas que moram na Itália de outras origens, que não têm a cidadania italiana, dar a essas pessoas, que seria o tal do ius solis, né, para o direito de cidadania quem está no território italiano, e cortar, então, essa cidadania aos italianos no mundo. Esse ministro, lembrando que o ministro das Relações Exteriores, ele foi presidente do Parlamento Europeu, então ele tem um vínculo muito grande com a União Europeia, e a União Europeia também já vinha solicitando da Itália um ajuste, um equilíbrio nisso, porque a Itália é o país europeu que sempre deu muita cidadania ilimitadamente no mundo, e as pessoas que com o passaporte italiano se tornam cidadãos europeus, né? Então acabava sendo desproporcional com os demais países. E agora o decreto 36, no dia 28 de março, quando o ministro coloca isso na mesa para aprovação do Colégio de Ministros na presidência da Giorgia Meloni, vem aprovado, já com retroatividade da meia-noite anterior, ele corta, então, todo o direito de sangue a partir da terceira geração. Ou seja, continua com o direito de cidadania automática somente filhos e netos de pessoas nascidas na Itália. Então, isso corta muito, né? Porque a maioria dos brasileiros hoje já são bisnetos e tataranetos. E com isso eles colocam já algumas condicionais, né? Que a partir da terceira, quarta geração, quem quiser ter a cidadania precisa vir morar na Itália há 2 anos. Se são pais, para querer passar para os filhos, tem que morar na Itália há 2 anos, ou os filhos, então, depois, até os 25 anos, etc. E essas são condições que estão sendo votadas agora no Senado, né? A gente até fez aí uma grande movimentação nas redes, pedimos muitas sugestões, tem muita gente participando, o debate está muito aquecido mesmo, porque nós trouxemos algumas sugestões e entreguei então para o senador Roberto Menia, que é o senador responsável no Senado em nome da Giorgia Meloni, da primeira-ministra,
em levar as modificações, porque nem a primeira-ministra imaginava um enfrentamento assim tão drástico, né? Então, a ordem agora é a gente tentar neutralizar um pouco isso, né? Flexibilizar para a gente tentar também contemplar um pouquinho aqueles que já estavam em processo, aqueles que estão, na verdade, já com a documentação pronta, que estavam dando entrada, ou brasileiros que já estão, descendentes do mundo, que já estão morando na Itália para fazer a cidadania via presencial. Então, assim, estamos tentando com algumas sugestões modificar, né, que essas emendas venham acatadas agora pelo Senado, já na semana que vem isso deve ir para a comissão, e vai então para votação no plenário do Senado no dia 5, 6 de maio, aí depois vai para a Câmara. Mas aí a gente já consegue ter uma ideia do que vai acontecer, né? E Renata, eu vi lá você no parlamento, lá dando bronca mesmo nas pessoas, defendendo o direito aí de quem tem o sangue italiano. Aliás, uma apresentação assim muito, muito forte da tua parte. E surgiram várias dúvidas nesse sentido. Eu vi até que debaixo do chat tinham várias perguntas, e aqui são as mesmas dos nossos ouvintes. Tem dois casos aqui diferentes. Tem um ouvinte que ele já tem o protocolo do consulado para seguir no processo, e tem um outro ouvinte que ele entrou via justiça, porque a fila estava muito grande, entrou via judicial, mas já está protocolado e já tem uma audiência marcada. Essas pessoas ainda têm esperança de conseguir o passaporte, porque não são netas, já são bisnetas e tataranetas. Isso, mas todos aqueles que deram a entrada até o dia 27 de março de 2025 estão com o direito adquirido, porque a lei até então permitia, né, a todos que reconstruíssem a sua cidadania italiana. Então, principalmente aquele que já está na justiça, esse que está na fila do consulado também vai ter o direito, sim. Eles ainda não regulamentaram como, mas isso é facilmente um caso de sucesso na justiça, porque é só comprovar, né, que tentou acesso antes do dia 27 de março de 2025 no consulado e que não conseguiu. Mas eu acredito que agora, com a regulamentação, eles vão abrir essa brecha justamente para as pessoas que já estão tanto em fila de consulado e para aqueles que já tinham documentação pronta. Essa é a nossa tentativa de tentar cancelar essa retroatividade e que eles deem uma margem de tempo para acomodar e resolver o problema dessas pessoas. Mas quem já está com o processo na justiça, esse certamente está garantido, porque realmente é o direito adquirido já. Renata, você sentiu alguma brecha, alguma margem do governo italiano para abrir essa negociação e, de fato, criar alguma regra intermediária? Sim, sim, eu senti bastante essa brecha. Como eu disse, isso é uma decisão, era já uma ameaça, isso foi uma vontade muito exclusiva do ministro Tajani, né? E a própria primeira-ministra acabou se preocupando com essa reação. É claro que eles querem fazer com que a comunidade dos italianos do exterior se tornem muito mais presentes, muito mais envolvidos com a Itália, e nesse sentido eu acho interessante. Então a ideia é realmente que eles relaxem um pouquinho essa rigidez, né? E que atendam, tentem acomodar um pouco a situação, como eu disse, de filhos menores de pais, né, que já são nascidos no exterior, mas que já têm a cidadania, que a gente consiga fazer a inscrição via consular, todas essas pessoas que estão na fila de consulado, essa retroatividade que a gente está tentando cancelar e dar uma margem de tempo para as pessoas que estavam preparando, né, os papéis, dá tempo de entrar, enfim, ou presencial na Itália, ou via justiça. Então, são algumas solicitações que nós mesmos acolhemos isso, né? É interessante que os seguidores na internet deram sugestões até assim, olha, a gente gostaria até de se comprometer em aprender valores culturais, de repente um teste da língua, o que isso realmente, sem dúvida, a Itália acolhe com muito carinho, né? Porque o que eles querem é isso, é que as pessoas tenham realmente um envolvimento com a Itália. E essas sugestões realmente nós mandamos e foi muito bem recebida por parte, então, aí dos senadores em nome do governo italiano. Vamos ver se a Ai, que gente bom. consegue, né, essa flexibilização. E até porque a nossa luta já é antiga. Esse meu vídeo, ele já está atingindo aí 1 milhão de visualizações. E é um vídeo, você veja, de anos atrás, né? Não é uma briga de agora. A gente sempre defendeu a comunidade dos italianos no exterior. Mas, Ai, infelizmente, viralizou de um nesse jeito, momento, não, Renata.
Foi legal. Porque é um vídeo antigo e a gente repostou agora justamente mostrando a nossa luta. Porque enquanto eu estava no parlamento, a gente conseguiu ainda segurar as pontas, né? Agora, infelizmente, ninguém conseguiu nos defender lá dentro. Mas a gente está numa conversa muito boa aí com os colegas senadores e, se Deus quiser, a gente vai conseguir ainda uma brecha, né, para acomodar aí a nossa comunidade dos italianos no exterior. Porque é verdade, Renata. Na verdade, a gente tem que ter um vínculo com a língua descendentes. É mais do que justo para você ter uma cidadania com a cultura do país. E assim, é a minoria de quem tem que tira o passaporte para não pagar visto nos Estados Unidos. Quer dizer, foi uma matéria que a RAI colocou, assim, muito depreciativa de nós brasileiros. Nós brasileiros aqui na Europa, nós lavamos prato, nós vamos para a obra, nós ocupamos todas as vagas que os europeus hoje em dia não querem. Então também é uma vantagem para o país, não? É justamente isso que a gente tem dito, né? Você veja, a Europa sendo invadida, né, por imigrantes, principalmente a Itália, que é a porta de entrada, digamos, dos imigrantes na Europa, e agora essa grande vontade de tornar todo mundo cidadão. Nenhum problema, né? Essa vontade de acolher as pessoas. Mas não tem motivo para que cortar as pessoas que são sangue, né, de italianos e que podem ter, inclusive, uma política de retorno. Podem convidar essas pessoas. Então, o que é a ideia? Por exemplo, a partir da terceira, quarta geração que não tiver direito à cidadania automática, que eles têm que morar 2 anos na Itália para pedir de novo a cidadania, que eles tenham um permesso de soggiorno, que é uma permissão para estar no território especial, um visto especial para que eles fiquem esses 2 anos, possam trabalhar, possam estudar. Porque é bem o que você falou. Eu vim para cá há 20 anos atrás estudar, também trabalhava em restaurante, fazia de tudo para poder se virar, e foi aqui que eu fiz a minha cidadania italiana. E muita gente realmente faz isso, né? E tem um carinho pela Itália, tem um amor pela Itália. Claro, tem gente que aproveita, né? Que facilita mesmo ir para os Estados Unidos. Vai usar, mas essa paixão pela Itália realmente é muito grande. E aí, se isso for cortado assim de uma forma tão drástica, infelizmente, com o tempo, isso vai se perder, né? As famílias, as novas gerações no Brasil, no mundo, que são da origem italiana, infelizmente vai se perder. Então, a ideia é justamente que dê chance para essas pessoas. Eu conheço milhares de brasileiros que estão aqui na Itália, na Europa, enfim, e que vêm, né, com vontade de trabalhar, que pode oferecer muita coisa para a pátria Itália. Então, sem dúvida, seria um grande ganho para todo mundo, né? Tanto para os italianos quanto para aqueles que querem experimentar essa vida italiana, que na verdade eu moro aqui já há algum tempo, né? Já estou há alguns anos e eu adoro, é uma delícia. Eu acho que a gente se Eu sou identifica apaixonada. muito. Desde a comida, né? Não só Nossa, comer desde bem o tudo, né? vinho, mas as E quem, paisagens. Durante a pandemia quem moro aqui no paulistana sul. como eu não tem o sangue italiano? Thaís tem Tem também? muito, Thaís, né? você também tem sangue Opa, italiano? opa, todos os bisavós Eu que também. vieram na mesma Viu? época para cá, né? Olha, deixa eu agradecer então a Renata, que é deputada, a primeira cidadã nascida no Brasil a tornar-se deputada no parlamento italiano, a Renata Bueno, que falou com a gente aqui no Jornal Gente deste sábado. Renata, obrigada, hein? Boa sorte para você nessa luta, tomara Eu que que dê certo. agradeço. Isso, e fico aqui às ordens nessa semana, enfim, ali pelo começo de maio, também a gente já vai estar com as novidades aí. Um grande abraço a vocês. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci. querida. Eu Beijo. tô fazendo Duolingo italiano, viu, Sônia? Daqui a pouco já estarei um pouquinho melhor aqui na minha Eu tô arranhando, eu prática. parei, eu confesso que eu preciso retomar os estudos, mas O nós vamos Danilo conseguir. Gobato e Gobato